Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou coach, consultora, mentora e hoje eu queria conversar sobre dinheiro. Por que é tão difícil falar sobre dinheiro? E como é que isso afeta a sua vida profissional? Você fala abertamente sobre dinheiro ou de repente você sente assim um pouco de desconforto, vergonha na hora de pedir um aumento, negociar salário? Ou se você é empreendedor, não sabe precificar, cobrar, acha que é caro demais, barato demais, fica naquela dúvida. É tão interessante porque a gente vive numa sociedade capitalista, então, a princípio, deveria ser simples falar sobre dinheiro. Mas essa dificuldade que a gente sente não é uma coisa só nossa, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A resposta para isso é. Alguns autores já investigaram, né? E parece que isso está enraizado nas nossas crenças culturais, sociais e até emocionais. A autora Elizabeth Svoboda, ela escreveu um livro chamado Money and Morality, e ela fala que diversas culturas criam verdadeiros tabus com relação ao tema dinheiro, associando dinheiro a valores negativos, como ganância, egoísmo ou até vergonha. E isso faz com que a pessoa siga carregando uma culpa ou uma insegurança que torna a conversa financeira super desconfortável. No ambiente de trabalho, essa barreira também acontece, né? Ela vai acontecer da forma que a gente já exemplificou antes, falando, eu fico com vergonha, com medo de pedir um aumento de salário, né? Isso gera, às vezes, alguns mal entendidos, né? E um ponto também que acontece é que a gente cresce com essa ideia de que falar de dinheiro faz com que a gente seja mercenário, né? Que a gente não valoriza aquilo que é mais importante na vida. O autor Morgan Housel, no livro que ele escreveu chamado Psicologia e Dinheiro, ele fala que as emoções como a vergonha, a culpa, o medo de julgamento, eles reforçam é, esse silêncio sobre o dinheiro. E, e também isso aparece em vários momentos no mundo do trabalho, né? Então a gente não quer parecer ganancioso quando a gente vai falar que a gente quer sair de uma empresa para outra em função de dinheiro. Eu mesmo já passei por isso, né? Me senti um pouco envergonhada de falar que eu tinha tomado a decisão de mudar de emprego por causa de um aumento significativo de salário. Um estudo do Fórum Econômico Mundial também traz um outro dado que eu acho muito interessante, que é a falta de conhecimento financeiro. Então, essa falta dessa educação financeira também contribuindo para essa dificuldade de falar sobre o tema. Tudo isso junto cria um bloqueio, né? E aí a gente não fala sobre isso, a gente realmente foge desse assunto. E isso afeta as relações, né? Quando a gente está no ambiente empresarial, por exemplo, se a gente não fala nada sobre dinheiro, isso cria um ambiente aí de desconfiança, de ambiguidade, fica parecendo que a gente está escondendo alguma coisa, que tem alguma coisa escusa por trás. Não é só uma negociação, é só um valor específico, né? Na relação entre prestador de serviço e cliente é a mesma coisa, né? A gente fica com aquele medo de dizer que o nosso preço é aquele, ou que a gente acha que o nosso trabalho vale aquilo, e a gente acaba deixando por conta do outro, né, um pouco dessa decisão. É interessante que muitas vezes em entrevistas de emprego, um dos problemas maiores que as pessoas enfrentam é a dificuldade de dizer qual é a sua expectativa salarial, né? E na verdade isso deveria ser algo muito, muito simples, né? Dentro das empresas existem algumas condições que, para quem já viveu nesse mundo corporativo, sabe que é meio básico, é meio já uma regra estabelecida, que é ninguém sabe o salário de ninguém, a menos que essa pessoa esteja subordinada a você. Você seja o chefe, aí você acaba sabendo o salário. Isso, o objetivo é que evitar competição, evitar, né, um pouco de achar que o outro deveria ganhar mais ou menos que você, comparação direta e tudo mais. Mas se a gente tem meta compartilhada, se tem a escala salarial compartilhada, por que a gente não fala sobre isso, né? Uma das causas que eu acredito que acontece é porque as pessoas misturam os conceitos de remuneração e reconhecimento. A remuneração, ela é a recompensa pela execução de um trabalho, que é garantida regularmente, todo mês ou cada quinzena, que sofre variações de acordo com o mercado e com a política estabelecida pela empresa de ser mais ou menos agressiva. Então, tem lá a base do mercado, e você, a empresa, decidir se eu vou pagar um pouco acima da média, na média ou abaixo da média do mercado. E
Nenhum empregador quer pagar mais do que uma função vale. Então, a média de mercado é realmente a base para estabelecimento desse salário. Agora, o reconhecimento também pode ser refletido em salário, mas ele tem a ver com a valorização adicional, ele tem a ver com o desempenho, né? Que vai sim afetar a motivação, o engajamento, mas ele é um diferencial. Então, se você faz tudo da forma correta, né? Assim, tudo que se espera de você, você vai receber na média do mercado. Se você faz algo a mais, aí sim você tem espaço para isso. Pode ser colocado no seu salário mensal, pode vir através de um variável, um bônus, né, uma gratificação qualquer. Quando a gente evita as conversas sobre dinheiro, a gente cria uma atmosfera de insegurança, desconfiança, mal entendido. E o imaginário dessa rádio corredora aí corre solto. Comigo, assim, isso já aconteceu. Quando eu fui promovida a diretora, todo mundo achava que o meu salário era muito mais alto do que todo mundo que trabalhava, que era meu par. Isso era a crença entre os meus pares, inclusive com algumas das pessoas que estavam acima de mim, que precisaram revisar o meu salário. Mas não era. Meu salário era exatamente igual ao de todo mundo. Mas eles achavam que, por algum motivo, né, eu devia estar ganhando mais do que os outros, né? Eu deveria ganhar mais do que os outros. Só que eu ganhava a mesma coisa. E eu tinha outras formas de reconhecimento. Inclusive, a promoção foi uma delas. Né? Mas isso fica aquilo, né, assim, fica aquela dúvida, né? Por que a gente não pode ser mais aberto, né, e continuar sendo ético por aquilo que a gente é remunerado? O Morgan Housel, ele reforça que entender as emoções relacionadas ao dinheiro ela é crucial para a gente não criar esses obstáculos internos que vão dificultar essas conversas. E como é que a gente pode fazer isso na prática? Para mudar esse cenário, o primeiro passo é que a gente fale de dinheiro. Isso deixe de ser um tabu. É importante que a gente tenha um diálogo aberto, baseado na transparência, e a gente precisa entender que o empresário precisa do lucro para sobreviver e o empregado precisa de um salário justo para sobreviver. Então, essa base, né, essa discussão desse tema, ela precisa estar na mesa. Quando a gente começa a discutir esse tema com autonomia, onde a gente começa a reconhecer o nosso próprio valor, as necessidades, a gente também vai caminhando em direção a uma maior maturidade financeira. Na empresa, incentivar essa cultura de abertura, deixando claro que existem sim diferenças entre as áreas, porque o mercado paga diferente para as áreas, isso também é mais honesto, é mais ético, é mais íntegro. Né? E uma outra coisa que é uma iniciativa muito geral, que já começou a acontecer nas empresas, é a gente melhorar a educação financeira. Todo mundo precisa entender o valor do dinheiro e aprender a lidar com ele de uma forma adulta e responsável, entendendo que isso tem consequências para a gente, quando a gente faz escolhas de carreira, quando a gente faz algumas movimentações, e conhecer melhor qual é a estrutura de cargos e salários da sua própria empresa. Quais são as coisas que alavancam o crescimento salarial com base no mercado? O que é simplesmente por reconhecimento? E tratar isso de uma forma clara e uma forma que todo mundo possa tomar as próprias decisões. Uma vez que a gente consiga fazer isso, a gente vai ter uma sociedade justa, com base no capitalismo, por que não? Mas de uma forma que todo mundo se sinta parte, sem medo de falar sobre o dinheiro. Pensa nisso.